Bom dia para você, boa tarde ou boa noite, que está assistindo a este vídeo, dependendo da hora ou do momento que você está assistindo, está aí do outro lado da tela. Mas eu quero nesta manhã compartilhar algo da parte do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, algo que tem tocado o meu coração no decorrer desses dias, que é sobre a presença do Senhor. E a presença do Senhor, como é importante na vida do cristão, na vida daquele que quer ter compromisso com Deus, na vida daquele que quer ter uma vida espiritual ligada ao Eterno. Ele precisa crer, primeiramente, que Deus ele é real. Ele precisa ter em mente que o Senhor é um Deus vivo, porque a Bíblia diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é impossível se aproximar de Deus sem acreditar que Ele realmente existe, sem acreditar que Ele é vivo. E é algo fundamental, essencial, que a pessoa que quer ser um cristão ou que se intitula de cristão, ela tenha a presença de Deus e creia que Ele existe. E nesta manhã eu quero compartilhar no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo final, versículo 14, que fala sobre a arca de Deus que representava naquele tempo a presença de Deus. E a Bíblia diz: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Então, eu compreendo que a presença de Deus, além de nos proporcionar uma alegria, um prazer, que não se dá para comparar a nenhuma alegria deste mundo, a nenhum prazer que este mundo venha nos oferecer, a presença de Deus é algo que completa a nossa vida em todos os amplos sentidos. O salmista Davi chega a dizer que a presença de Deus é como brasas de fogo que se acendem. E é bem apropriado que Davi está falando, porque nós que conhecemos a Deus, nós que temos a experiência de sentir a gloriosa presença de Deus em nossas vidas, nós sentimos o nosso coração como uma brasa. Nós sentimos um queimar dentro do nosso coração, mas um queimar que é saboroso de se sentir, que é maravilhoso de se sentir, é agradável de se sentir. E Davi disse que a presença de Deus é como brasas de fogo que se acendem. Ou melhor, o resplendor de sua presença, ou seja, o reflexo de sua presença. Imagine a presença de Deus estando anelada, estreitada na vida do cristão. Como não será esse crente? Como não será este homem e esta mulher de Deus? E aqui o texto fala que a casa de Obed-Edom foi abençoada pelo Senhor em tudo quanto
ele tinha, em tudo quanto ele era, porque a presença de Deus, além de nos trazer alegria ao nosso coração, prazer satisfatório na alma, ela vem acompanhada de bênção, ela vem acompanhada de quebras de maldições, ela vem acompanhada de repreender o inimigo de nossas almas, de desfazer aquilo que o diabo fez para nos ver cabisbaixo, tristes, derrotados. E essa é a importância da presença de Deus na vida do cristão. Não adianta tão somente se intitularmos de cristão, se vestir como um cristão, andar com a Bíblia debaixo do braço, falar até como um cristão, mas a nossa mente não é a mente de Cristo, ou seja, nós não temos a presença de Deus em nossas vidas. Seremos como um sepulcro caiado, por fora muito bonito, mas por dentro só Deus sabe. Precisamos buscar a presença de Deus, experimentar da presença de Deus, nos anelar à presença de Deus, nos estreitar com a presença de Deus, para sermos reconhecidos não somente pelos homens que somos cristãos, mas ser reconhecido pelos homens e por Deus. Que a presença de Deus fale em nossas vidas que nós somos cristãos, que nós não venhamos precisar dizer a ninguém que somos cristãos, mas alguém venha apontar para nós e venha dizer que nós somos cristãos porque eles vê a presença de Deus em nossas vidas. E a presença de Deus é algo verdadeiramente muito importante. Porque eu vejo que quando Davi, ele cometeu o seu pecado, quando ele pecou contra Deus, quando ele transgrediu, quando ele escandalizou, quando ele caiu, se veio em sua mente a preocupação de como seria a sua vida daquele ponto para frente. Que isso, em qualquer cristão, seria automaticamente normal. Se preocupar. Agora eu vou ser castigado. O que vai acontecer comigo? Eu pequei contra Deus. O que é que Deus vai fazer? E Davi ali, ao falar com Deus, ele suplicou e pediu ao Senhor: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia o quanto era importante a presença de Deus em sua vida. Davi sabia que quando ele estava pastoreando ovelhas no campo, que foi chamado para ser rei e derrotou a Golias, não foi a força física de Davi, não foi a sabedoria, a inteligência humana de Davi, mas Davi tinha a consciência e a certeza, a convicção de quem fez ele derrubar Golias foi a presença de Deus. E ele sabia a importância da presença de Deus em sua vida. E Davi não abria mão da presença de Deus. Davi sabia que quem tinha feito ele se tornar rei não tinha sido seus méritos, porque se fosse assim, quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, ele teria ungido logo a Eliabe, Abinadab, Samã, mas ele teve que ungir aquele que Deus escolheu. Então ele sabia que ele não tinha merecimento algum, não tinha estrutura alguma para ser o que ele era. Ele não disse: Senhor, não retiras de mim as minhas mulheres, não retiras de mim as minhas riquezas, não retiras de mim o meu reinado, mas ele disse: não retiras de mim o teu Espírito Santo, não retiras de mim a tua presença, porque eu sou dependente de tua presença.
e como é importante a presença de Deus na vida de um cristão. E por que também não lembrar de Moisés? Moisés, que tinha sido convocado por Deus para libertar o povo do Egito. E Moisés, quando começa a olhar para a presença de Deus, para a grandeza de Deus, quando ele se viu de frente com a sarça ardendo em chamas, e ele viu como Deus é poderoso, e ele ali, ajoelhado na presença de Deus, e viu a plenitude da beleza, da santidade do Senhor, e viu como a presença de Deus o encorajava a fazer até o impossível. E quando ele foi convocado por Deus, pelo próprio Senhor, para libertar o povo do Egito, ele disse: não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Porque Moisés, ele compreendia que se ele fosse até Faraó, acompanhado da presença de Deus, aquele exército do Egito, aquela força de Faraó, se tornaria em nada diante de um Deus tão poderoso, diante de uma presença tão grandiosa, onde homem nenhum consegue ficar parado diante dessa presença. E Moisés, ele colocou no seu coração e determinou, dizendo: se tua presença não for comigo, eu não irei. E mais uma vez nós notamos a diferença em ser um cristão na presença de Deus e ser um cristão fora da presença de Deus. Porque um cristão que anda na presença de Deus, ele faz o que Deus quer que ele faça. Mas o cristão que anda se intitulando de cristão, longe e fora da presença de Deus, ele faz o que a sua carne quer. Ele faz o que o seu coração quer. E aí dá brechas e ilegalidades ao inimigo, ao enganador, ao mentiroso, ao ladrão, ao roubador, que é o diabo, para entrar no coração, na mente de um falso cristão e causar grandes escândalos na obra do Senhor. Que neste dia nós venhamos refletir sobre ter a presença de Deus, sobre andar na presença de Deus. Que nesse dia nós venhamos plantar essa semente em nosso coração e que assim o Senhor venha nos abençoar com a sua presença. Que assim o Senhor venha nos encher do seu Santo Espírito e que o Senhor não nos deixe fazer sua obra sem a sua presença. Que o Senhor não nos deixe fazer nada nesta vida sem a sua presença, sem a sua direção. Porque na presença de Deus estamos seguros que somos mais que vencedores, como está escrito. Aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. E nesta manhã, sejam todos abençoados com esta palavra, em nome de Jesus.